E aí, gurizada, beleza? Aqui é o Renan, professor, e a gente vai falar um pouco sobre esse movimento aí da extrema-direita de ucranizar o Brasil. Então, solta a vinheta. De vinheta, eu quero que apareça o mapa da Ucrânia aqui na tela, tá? Vamos esperar. Então, gurizada, antes de mais nada, descrição do vídeo, minhas redes sociais, formas de vocês também apoiar o canal, PicPay transferência direta ou PicPay assinatura mensal dos brothers, mais o botão seja membro aqui. Cogite apoiar o canal que mais ou menos cresce no Brasil, porque este tipo de conteúdo aqui que nós fazemos, ele geralmente é desmonetizado ou não tem alcance, porque conteúdo de política, atualidades, o YouTube não valoriza muito. O YouTube valoriza entretenimento e tudo bem. E pra gente continuar, então a gente precisa da sua ajuda. E o que eu ganho, Renan, se eu fizer isso? Botini, ai, Botini. Vocês ganham a participação do incrível grupo de Bashar al-Assad and um podcast exclusivo para os assinantes. Tá bom? Então assim, o que acontece? Foi uma tag no Twitter. Periodicamente essa tag aparece no Twitter ou aparece falas nesse sentido, né? Que é ucranizar o Brasil, né? E geralmente isso vem de pessoas bolsonaristas, né, em relação a esse tipo de coisa. A Ucrânia, né, dentro da aula de geopolítica que eu tive, a Ucrânia ela é um país que a gente fala que ele meio que se ferrou muito porque todo mundo na Europa que entrava em guerra dentro daquela perspectiva de expansão territorial, acreditava que deveria dominar o centro, né? Então, na geopolítica, essa de expansão territorial tem que dominar o centro. E quem estava mais ou menos no centro ali da Europa era a Ucrânia. Então, ela se ferrou de tudo que é lado, tá? E, por último, ela tinha sido dominada ali pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e fazia parte da União Soviética, tá? Então, ela ficou ali muito tempo fazendo parte da União Soviética. A gente chama esse conceito aí de território de Lessenbau, acho. Agora meu alemão tá meio ruim, tá? Mas seria isso. E a Ucrânia, então, dessa forma, acaba sendo dominada. E ela também tem solo fértil, ela também foi muito útil aí para uma série de plantações aí durante o período da União Soviética, tá? E daí na década de 90 houve a Ucrânia vira aí um país independente, como vários outros países satélites ali da Rússia começam a declarar a independência. Isso faz parte da década de 90 ali, o que a gente chama de mundo, quando começa a organização daquilo que a gente vai chamando de mundo multipolar. Antes era bipolar da Guerra Fria, o mundo começa a ficar multipolar ali, e a Ucrânia é um desses países que, pum, acabam emergindo. E daí que a gente começa a ter os Beyblades, porque nessa emersão aí, como país, sempre houve uma ala pró-Rússia. Sempre houve uma ala pró-Rússia. Até que 2013, 2014 na verdade, que a gente começa a ter uma série de confrontos entre os nacionalistas e o governo pró-Rússia, e depois separatistas e um novo governo nacionalista. Então tu começa a ter um monte de conflitos. Geralmente os nacionalistas estão muito ligados à tradição e à cultura ucraniana, então vai buscar lá no início da história, então eles rechaçam a Rússia, por isso que teve a Crimeia declarou independência na época porque ela era de maioria russa. Então quando os russos, a influência russa começa a perder espaço na Ucrânia, a Crimeia vai lá e declara independência. Então a Ucrânia ela começa um processo de nacionalismo muito forte. Ah, mas é bonito o nacionalismo, Renan, não sei o que tá reclamando. Cara, é um nacionalismo bem xenófobo, é um nacionalismo bem ligado a pautas quase que neonazistas, assim, tá? Eu falo quase que neonazistas porque há algumas diferenças ali bem pontuais, mas basicamente a Ucrânia começa a fazer todo esse esforço aí para se tornar neonazista, pelo menos essa galera, essa ala mais radical que foi pro embate na Ucrânia. Então um desses processos aí, né, dos caras que eram mais pró-Europa, outros que eram pró-Rússia, mostra também que esses nacionalistas, eles estavam desejando fazer parte da cultura ocidental. Então tem muito essa perspectiva também no horizonte. E também mostra uma ação da extrema direita aí no mundo que deu certo.
A gente pode questionar moralmente e tal, mas assim, politicamente eles ocuparam vários espaços, eles ganharam eleições, e quando se fala ucranizar o Brasil, está um pouco associado ali que eles invadiram uma série de repartições públicas, essas pessoas nacionalistas, teve uma série de conflitos que eles foram ganhando, então a Ucrânia foi endireitando ao longo dos anos, tá? De 2014 para cá, ela faz um caminho assim muito para a direita. Então, quando a gente fala ucranizar o Brasil, quando a gente lê essa tag, a gente pode ter dois entendimentos possíveis. O primeiro se dá neste sentido aí de tipo, a experiência da direita que deu certo, e há outros grupos sim mais específicos ligados ao neonazismo que a gente vê às vezes em manifestações bolsonaristas, que tem aquela bandeira, que se eu me lembrar agora eu vou colar aqui, que tipo assim, faz alusão à Ucrânia, mas a grupos bem neofascistas, neonazistas da Ucrânia, tá? Então tem esses dois lados, como uma experiência política legal no sentido tipo, olha só, a extrema-direita ganhou ali através dos protestos e tal, ganhou o direito de existir na Ucrânia, não foi esmagada pelos russos e pelo Oriente, que daí já começa a entrar em toda uma conspiração paranoica, né? Que tipo assim, o Oriente, não, a gente quer fazer parte do Ocidente, o Ocidente católico. Começa a entrar toda aquela noia de defesa das tradições e culturas ocidentais. Então tem toda essa noia também por trás dessa ideia de ucranizar, né? Então quando a gente procura essa tag, por exemplo, no Twitter de ucranizar o Brasil, tava um monte de gente pedindo a invasão do STF. Porque, para quem não sabe, isso tudo começa, essa hashtag foi lançada, porque em Búzios os caras proibiram as pessoas de ir pra praia e deram até 72 horas para as pessoas saírem da cidade. As pessoas foram pra rua, se manifestaram, deu confronto com a polícia e daí essa tag foi subida porque eles acham isso um desmando muito grave. Eu acho particularmente uma situação muito delicada. Eu até cheguei a comentar na live que eu fiz junto com o Gabriel e com o André do Reflexo do Todo, que tipo, olha, tu proibir as pessoas de irem pra praia, justamente agora quando a praia ganha dinheiro, tá certo em proibir, mas tá certo em não proibir também, porque como é que a praia vai ganhar dinheiro, sabe? Tu não dá uma contrapartida, tu só proíbe. Eu entendo a revolta das pessoas nesse sentido, de quererem ficar na praia, e também entendo que os prefeitos fiquem lançando notas querendo que as pessoas, e que essa lei seja revogada. Só que ao mesmo tempo eu entendo a lei, eu acho uma situação super complicada isso. Não vejo quem tá certo nisso tudo, tá? Na verdade, se as pessoas irem pra rua estão erradas por si só, elas tinham que ter um pouco mais de responsabilidade individual, né? Mas o prefeito acionar a lei pra querer que as pessoas possam ir pra praia, eu entendo isso, tá? Mas o ponto é que depois daquilo ali, então, essa tag surge. Isso é pra mostrar que daí a gente pode encarar isso como uma ameaça, né? É uma ameaça dessa galera mais à extrema-direita invadir o STF. Porque, de acordo com eles, o STF anda legislando muito. E eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu concordo no fato que o STF anda legislando muito. Ai, não, que absurdo. O problema é que o STF ele ocupa um lugar que foi deixado no vácuo pelo Jair Bolsonaro. Se o Jair Bolsonaro fosse legislador ou fizesse o papel dele, talvez o STF não precisaria legislar tanto, né? Mas enfim, então quando a gente lê Ucraniza Brasil, é sobre isso que a gente tá falando. E no fundo é uma criminalização à esquerda, porque a Ucrânia foi um dos países que proibiu, né, símbolos comunistas, manifestações comunistas e tal, que ele equalizou ali o comunismo com o nazismo e ele proibiu esse tipo de manifestação. Então é aquilo, é uma direita que ganhou, é uma direita de exemplo no mundo, e é uma direita que acaba criminalizando a esquerda. O que a grande extrema-direita quer é a criminalização da esquerda mesmo, né? Mas era isso, espero que vocês tenham gostado. Escreva aqui embaixo a opinião de vocês. Não esquece de dar like. Se não deu like até agora, dá o like, velho. Eu vou esperar. Pronto. E também me dá um abraço quando me vê, tá bom? Beijo no cérebro de todo mundo. Tchau.